incomuns. Quando o avivamento de Deus chega, pessoas comuns, não precisa mexer não, tá, filho? Pessoas comuns se tornam incomuns. Fica tranquilo, você que já congrega conosco, ou está visitando a gente, está ali a Josi também, o filho dela, Deus abençoe essa vida. Se alguém começar a querer falar que você está meio doido, que você está meio biruta, isso é normal, tá? A palavra de Deus diz que a loucura do Evangelho para os não cristãos é o poder de Deus. Então vai entrando, só de você pisar o pé aqui, vai vindo uma unção de Deus sobre a tua vida, você vai recebendo, você não está ligado. Você começa a receber uma unção que é liberada sobre este lugar, e aí você para de ser aquela pessoa normalzinha, porque na verdade você está cansado disso, né? Amanhã, segunda-feira, levanta 6 da manhã, vai trabalhar, volta, aí durante a semana a vida normal. Aí quando você começa a ser cheio de Deus, aquela rotina sua muda. Você começa a ter alguns padrões diferentes na contramão daquilo que o mundo nos ensinou, que não é só trabalhar, comer, beber e dormir, mas é trabalhar, comer, beber e dormir e fazer o principal, que é ganhar vidas ao reino de Deus. Se isso ainda não rola dentro de você, tem alguma coisa que precisa mudar. Por exemplo, olha, eu fui dormir ontem, era quase 3 horas da manhã. Aí deu 8 horas da manhã, eu já pulei da cama. Falei, não dá, era 8h36 mais ou menos, eu pulei da cama. Falei, não dá para ficar deitado, existe um fogo queimando dentro de mim. Eu tenho que ler a Bíblia, à noite eu tenho culto, eu vou adorar a Deus. Eu não leio a Bíblia só porque eu vou pregar. Mas todos os dias, pela manhã, é natural meu fazer o devocional, ter um momento com Deus. Diga aleluia. E eu tenho uma notícia boa para você. Ainda é cedo. Eu tô com uma vontade de pregar hoje, você não tem ideia. Depois da unção que foi derramada aqui ontem, você tá doido. Eu vou cuspir fogo aqui hoje. Vai vir uma unção sobre a tua vida, meu irmão, que você vai sair do natural. Vai sair do natural. Você não vai querer mais andar com os normais. Primeiro, nesses últimos dias, Deus vai unir pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo pensamento, com a mesma unção. Deus está fazendo isso. Semana passada eu recebi uma ligação de um pastor amigo meu de Osasco. Ele falou assim, pastor, ele é da Assembleia. Ele falou, pastor, eu quero conhecer o ID. E aí Deus falou para mim, eu vou começar a unir pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Pessoas iguais, que vão pensar a mesma coisa a respeito do reino. Porque quando as pessoas começarem a se unir, começarem a pensar, começarem a desejar uma coisa só, nós vamos ter facilidade de separar o que é santo, o que é profano. Você vai saber com quem está a verdade e com quem não está a verdade. Vai ser muito natural. Você vai olhar para algumas pessoas e você vai perceber que o propósito, o desejo do coração de algumas pessoas não é o propósito correto, não é o desejo de Deus. Quem recebeu essa semana o discipulado sobre desejo? Poucas pessoas, então dá para me falar um pouco.
Eu vou pôr o tema dessa mensagem: desejo. Pronto. Diga comigo: desejo. Então Deus, aí ó, Deus vai unir pessoas com o mesmo desejo. Você já era para ter pegado isso. Deus vai unir pessoas. Você não vai poder andar mais com pessoas que não têm o mesmo desejo que está no teu coração. Nesses últimos dias você vai andar, o santo vai andar com o santo, o profano vai andar com o profano, o mentiroso vai andar com o mentiroso, o prostituto vai andar com o prostituto. Isso vai ser natural. Por quê? Deus quer mostrar qual é o desejo que está no teu coração. E todas as vezes que rola um desejo fora do propósito de Deus dentro do teu coração, você vai viver 20, 10 anos dentro de uma igreja e não vai acontecer nada sobre a tua vida. Então Deus está permitindo que pessoas que têm a mesma natureza, o mesmo propósito, o mesmo desejo no coração se unam. Aí a Bíblia diz assim: aonde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei presente. Agora você imagina se tiver mais de 3, se tiver 30, 40, 50 pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, o que Deus vai fazer? Vai vir um fluir de Deus, vai acontecer tantas coisas sobrenaturais sobre a tua vida, que você não vai ser mais uma pessoa normalzinha. Você não vai ser mais um normalzinho da vida. Você não vai ser mais qualquer um. Você vai fazer coisas incomuns em que algumas pessoas não vão entender. Aí você vai ter facilidade de entender que o desejo que está no coração daquela pessoa é diferente do seu. Então significa que você não pode andar mais com ela. Você tem que andar com pessoas que falam a mesma língua sua. Você tem que conversar com pessoas que têm o mesmo desejo que está no teu coração. Se o desejo nesses últimos dias de algumas pessoas que você anda, que você conversa, não é vidas, não é amar a Deus, cai fora. Quer viver um avivamento? Este é o lugar que o avivamento já começou. Sentindo uma unção tão gostosa aqui, irmão. Então Deus, ele vai unir pessoas. Para quê? Para separar o que é impuro e o que é profano. Vai ter muita facilidade. Você vai enxergar isso com muita facilidade. E aí eu vou falar essa noite somente sobre 3 pessoas. Eu poderia colocar mais. Depois, se você quiser colocar na sua pregação, você põe. Mas eu vou falar somente sobre 3 pessoas. Diga comigo: 3 pessoas que desejaram a mesma coisa. Aí você vai ver o que aconteceu. 3 pessoas que desejaram a mesma coisa. A primeira pessoa foi Simeão. Eu já vou ler o texto com você. Simeão. A segunda pessoa foi Ana, a profetisa. E a terceira pessoa foi José de Arimateia. Essas 3 pessoas desejaram a mesma coisa. E o desejo que estava no coração dessas 3 pessoas é que eles queriam um avivamento sobre Israel. Já era pra você. Essas 3 pessoas, somente 3 pessoas desejaram que Israel seria salvo, que Israel viria um avivamento genuíno, algo verdadeiro da parte de Deus. Se tiver aqui pelo menos 2 ou 3 pessoas desejando algo sobrenatural da parte de Deus, vai fluir essa noite. E é isso que Deus, ele quer fazer essa noite.
Por isso que ele já está falando: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou fazer coisa sobrenatural nesse lugar. Chega de nós termos cultos normais. Chega de nós termos culto e voltar para casa do mesmo jeito. Deus quer fazer algo diferente aqui no nosso meio esta noite. E isso só vai fazer para aquele que deseja, aquele que tem fome, aquele que quer. Porque todo aquele que quer, ele pede, ele recebe. Querer todo mundo quer, mas antes de querer tem que desejar. Não é simplesmente, primeiro vem o desejo, depois vem o querer. Não adianta você querer se você não desejar, não rolar aqui dentro. Eu sempre falei para Deus, eu sempre tive uma fome de Deus. Eu estava contando para o discípulo ontem, eu falei assim: olha, na época que eu era mais pentecostal, da igreja mais pentecostal tal, eu participava de umas vigílias, e a vigília era no ginásio. E eu dava a volta assim no ginásio, mais ou menos umas 3 vezes assim, ginásio da Portuguesa, nas vigílias, pulando, sapateando. E eu falei para ele: que saudade disso, meu. Que saudade de, sabe, de ver pessoas se jogando para cima, voando com fome de Deus. Não é questão do movimento, não é questão disso, mas é uma chama que queima dentro de nós, que a gente não consegue ficar parado, a gente não consegue ficar normalzinho. Existe um fogo queimando do Espírito sobre a igreja dele nesses últimos dias, por isso que está queimando dentro de você, e essa noite vai queimar tanto, que você vai sair daqui, e você nunca mais vai ser o normalzinho. Então eles desejavam, essas 3 pessoas, a mesma coisa. Coloca para mim Lucas 2:25, filho. Havia em Jerusalém um homem chamado quê? Que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre... Quem era Simeão? Diga comigo: um homem piedoso e cheio do Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Era um homem piedoso e cheio do Espírito Santo. Aí você imagina um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, desejando algo correto. E qual era o desejo, pastor, de Simeão? Simeão, ele desejava, ele esperava a volta do Messias. Olha que um homem cheio do Espírito Santo desejava. Ele não está desejando aqui um carro, não é pecado, tá? Não é pecado, mas o desejo de um homem cheio do Espírito Santo aqui não é o carro. O desejo dele aqui é a vinda do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, a única coisa que nós desejamos não é o melhor carro, não é a melhor casa, não é o melhor marido, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Então por isso que Deus, ele quer unir as pessoas com a mesma fé. Porque quando nós se unimos com a mesma fé, com o mesmo propósito, o mesmo desejo, faz com que o céu se abra e Deus se manifeste sobre este lugar. Porque o reino dividido, ele não subsiste e nem prospera. Aonde há divisão, não tem como o avivamento de Deus chegar, não tem como as pessoas serem cheias do Espírito Santo. É necessário ter concordância, o mesmo desejo. Se não tiver o mesmo desejo, o reino de Deus, você só vai ouvir falar. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser mais uma igreja. E ó, desculpa, filho, você está numa igreja que o pastor desta igreja decidiu não ser mais uma igrejinha qualquer.
Eu desejei, há anos atrás, nós viemos desejando, e Deus vem trazendo a equipe que está desejando a mesma coisa, e nós queremos que o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus é chegado, o avivamento é chegado, e a igreja vai sair do normal para viver o sobrenatural. Para quê, pastor? Para o céu se manifestar. Quantos querem ver o céu se manifestar aqui essa noite? Se você veio aqui essa noite com essa expectativa, com esse desejo, você vai ver o céu se manifestar sobre a tua vida. Se você entrou aqui com algum tipo de enfermidade, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que toda doença, toda enfermidade vai bater em retirada em nome de Jesus, vai desalojar, porque aonde o reino de Deus está, os demônios têm que recuar, e todo espírito de enfermidade tem que bater e cair por terra. Diga aleluia. O homem de Deus desejava e deseja o quê? O reino de Deus. Não pode ter pensamentos diferentes, tem que ter o mesmo desejo, tem que ter a mesma fome. O interessante é que quando nós fazemos mesa, na comunhão, nós comemos sempre a mesma coisa. Não existe esse negócio, é o pastor Fábio, tem que comer um negócio melhor. Não, é a mesma coisa, o alimento é o mesmo. Você está entendendo? Esse é o tempo de Deus alimentar a igreja dele com um alimento verdadeiro. E você não está em uma igreja normalzinha. Por exemplo, daqui a pouco é 21 horas. Se você quiser ir embora, pode ir. Porque vai chegar dias aqui que nós vamos começar a cultuar a Deus e nós não vamos conseguir ir embora. Vai chegar dias aqui que nós vamos entrar no louvor e talvez quem for ministrar não vai conseguir ministrar, porque Deus vai vir com uma unção tão poderosa na hora do louvor, na hora da ministração, que nós seremos tomados de uma glória sobre este lugar. As pessoas vão passar na frente desta igreja, vão falar o que está acontecendo lá. Eu quero estar lá, eu vou entrar lá, e quando entrar vai sentir o que você está sentindo. Pode ter pessoas com outro desejo, com outro pensamento. Uma pessoa falou assim: pastor, o senhor não faz mais a campanha, pastor, o senhor parou de fazer a campanha. Ei, deixa eu te falar uma coisa, aqui não tem campanha para alimentar o seu ego, mas deixa eu te falar uma coisa, aqui é o seu lugar. Pode não ter a campanha que você quer que eu faça, mas tem uma causa verdadeira, tem o reino de Deus. E se você desejar esse reino de Deus, você vai ver a sua família sendo transformada, você vai ver os seus filhos sendo transformados, você vai ver aquela empresa que você trabalha sendo transformado. Você não vai ficar mais com medo daquele seu chefe, gerente, sei lá o que for, o seu patrão. Você vai entrar lá com toda a autoridade, porque o reino de Deus é chegado em você, ou através de você. E você vai chegar lá com toda a autoridade, dizendo: eu cheguei. Cheguei quem? O Filho de Deus chegou. E aonde o Filho de Deus chega, a luz chega. O céu se manifesta. As coisas vão começar a acontecer. Não é porque você é bom, não é porque você jejua muito, não é porque você lê muita Bíblia. As coisas vão começar a acontecer porque o reino de Deus é chegado. E aonde o reino de Deus é chegado, todas essas coisas acontecem. Coloca para mim Lucas 8:51. Lucas 8:51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João, Tiago, diga comigo, 3, e o pai e a mãe da criança. Quem era Jairo? O principal da sinagoga, um chefe, um camarada cheio de autoridade. Mas agora Jesus vai até a casa de Jairo. Ele entra na casa de Jairo e ele fala assim para a multidão: eu quero que todo mundo aqui, que está aqui,
saia daqui de dentro. Só vai ficar Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, somente. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o desejo que estava no coração da multidão não era o mesmo desejo que estava no coração de Pedro, Tiago e João. Aí Jesus, quando ele entra, ele conhece o seu coração, ele fala assim, ó, multidão, cai fora daqui, porque eu preciso manifestar o céu sobre esta casa, eu preciso fazer algo sobrenatural sobre essa casa, mas para fazer algo sobrenatural sobre esta casa, tem que ter pelo menos 3 pessoas desejando o sobrenatural. E havia 3, 5 pessoas desejando que a filha de Jairo seria curada. É por isso que você precisa entender isso hoje. Se você desejar o reino de Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Aí Jesus fala assim, sai fora, todo mundo não deseja? Não tem como eu manifestar. Ah, tem 5? Beleza, é agora. Em nome de Jesus, filha, acorda. De repente a menina levanta, aleluia. Talvez se fosse eu e você lá, ia sair correndo. Como assim? Mas quando a gente começa a viver o sobrenatural, a gente começa a entender a maneira correta e o desejo correto que Deus está colocando no nosso coração. Se tiver 2 ou 3 dentro da tua casa concordando com aquilo que Deus vai fazer, meu irmão, não tem inferno, não tem capeta, não tem chucaveira que vai paralisar aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a tua casa. Descansa o teu coração, é chegado o reino de Deus. Descansa, para de ficar, sabe, inquieto com aquilo. Para tudo. Confia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Diga comigo, o mesmo desejo vai fazer o céu se manifestar na minha vida. Mas pastor, lá em casa só eu é crente, só eu sou cristão, só eu acredito. Aí vai na fé do seu líder, do seu pastor. Chama ele para começar a desejar a mesma coisa. Eu duvido não acontecer. E eu posso te dar uma notícia? Você recebe? Ainda essa semana Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Então Jesus chegou na casa e falou assim, ó, negócio seguinte, deixa eu somente com aqueles que desejam, somente com aqueles que crê, somente com aqueles que acreditam que eu vou se manifestar. Quem não crê, quem não se manifesta, não pode andar comigo. Não pode caminhar comigo. Por isso que você não pode andar mais com qualquer Zé Ruela. Você não pode andar mais com qualquer uma piriguete por aí. Você é mulher de Deus. Você não entendeu ainda? É vinho novo. É novidade de vida. Os lugares para você frequentar é outros. Aí Jesus, quando ele chega aqui, ele fala o negócio seguinte: sai todo mundo, quem não crê sai fora, porque existe milagres na sua vida que Jesus não vai fazer ao lado daqueles que não crê. Jesus vai ser necessário ele afastar essas pessoas, porque tem milagre que ele vai fazer só com aqueles que acreditam naquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. A multidão não precisa ficar sabendo o que Deus está fazendo. Para com esse negócio. Eu vou postar no Facebook para todo mundo ver o que Deus está... Para, meu, para! Para de ser menino. Para de ser menina. O avivamento de Deus chegou.
Você não vai vir aqui mais e tomar leite. Aqui as coisas mudaram, não tem mais leite para você, não tem mais mimimi para você, eu não tenho tempo mais para resolver picuinha. O reino de Deus é chegado. Então o Senhor vai afastar, vai tirar a multidão de perto. Foi por isso que Simeão, coloca Lucas 2, 25. Diga comigo o mesmo desejo. Tá rápido, hein? Olha o que Simeão diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, porque era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. O desejo de Simeão está sendo realizado. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aquilo que Simeão estava desejando, agora ele está vendo com os seus próprios olhos. Você acredita que aquilo que você está desejando a respeito do reino de Deus vai fluir na tua vida? Você acredita nisso? Vai acontecer na tua vida, a tua célula vai multiplicar, os filhos espirituais vai multiplicar, a unção vai vir dobrada sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Você acredita nisso? Ele está dizendo assim: olha, o meu desejo agora foi alcançado, o meu objetivo agora foi alcançado, o que eu queria eu estou vivendo, o que eu queria era a salvação de Israel, e eu estou vendo com os meus próprios olhos a salvação do povo. Ele não está dizendo assim: não, eu estou vendo com os meus próprios olhos uma BMW parado lá fora, um galpão de 300 mil metros quadrados. Não, ele estava dizendo: eu estou vendo com os meus próprios olhos aquilo que eu desejei. Você não deseja não, Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Jesus, o Cristo ressuscitado, está voltando. Isso foi a primeira pessoa que desejou a coisa correta. Foi Simeão. A segunda pessoa que desejou a coisa correta foi uma mulher chamada Ana, profetisa, que está em Lucas 2:36. Coloca para mim, filho. 2:36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Põe 37 também. Diga comigo, e então permanecerá viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando. O quê? O quê? Não, era só um dia da semana? Era o quê? Você jejua e faz uma oração uma vez no mês, que quer ver os milagres de Deus.
Tá ficando doido, é? Jejum é para matar a carne, matar os desejos incorretos dentro de nós. Para isso que serve o jejum e oração. Porque a Ana desejou